eu tô numa fase que eu fico pensando muito sobre certas farsas cotidianas. E são coisas que a gente fica vendo todos os dias, aceitando, concordando, até por uma certa imposição social. E chega num momento que se torna normal você aceitar tudo isso. Eu nem sei qual que é a sua opinião sobre esse assunto, mas a gente começa a aceitar o absurdo todos os dias sem questionar. É aí que entra o ponto que eu fico pensando que as ideias são verdadeiramente perigosas, no sentido de que quando o cara começa a questionar as coisas, não aqueles questionamentos adolescentes chatos, tá? Questionamentos verdadeiros, legítimos, ele tende ou à loucura ou à depressão. Eu consideraria um terceiro caminho, que é o que você fala muito, que é você parar de levar as coisas a sério. Eu queria saber de você, doutor, a gente já vai entrar nas questões jurídicas e tal, mas no seu cotidiano você se dessensibilizou ao ponto de parar de questionar, porque são muitas coisas erradas, muitas mentiras e muitas farsas que eu imagino que você vê todos os dias. Chega em um momento em que você começa a pirar, como que você mexe, como que você lida com isso na sua vida? É muito curioso, né? Porque a gente vive num sistema que foi moldado para que a gente não questione. Eu vou dizer que é fácil para nós, para eu aqui, para você, que temos uma rotina mais tranquila, digamos assim, apesar de trabalharmos bastante, a gente tem liberdade de questionar. Mas e o cara que acorda 6 horas da manhã para chegar no escritório às 8, às vezes às 9, ele perde as 3 horas iniciais do dia só para chegar lá, e aí ele trabalha até o final do dia, e aí ele demora mais 3 horas para chegar em casa, e no final do mês ele não tem dinheiro para nada que não seja sobreviver, nada que não seja custear aquela vida ali. Esse cara não tem liberdade para questionar. Você concorda? Concordo plenamente. A liberdade, ela pressupõe escolha, na minha opinião. Então, a gente tem liberdade. A gente tem liberdade de questionar certas coisas, certas imposições, certas doutrinas, e escolher se a gente vai aceitar aquilo para nós ou não. Lembrando que não aceitar não quer dizer lutar contra. Aí é outro papo. Doutor, Então a gente tem liberdade. mas eu queria. Desculpa, cortar o seu, não quero cortar o seu raciocínio, é pra seguir daí mesmo. Mas essa liberdade, suposta liberdade que a gente tem, não é uma liberdade já pensada, famosa oposição controlada? Porque quando eu escuto as pessoas supostamente questionarem, são sempre as mesmas baboseiras que não saem do lugar. É uma pergunta chata que eu tô fazendo pra você. Eu sei que é. Mas como que a gente sabe se o nosso questionamento é um questionamento legítimo ou é só mais bobajada? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, e eu acho que não. Eu acho que essa liberdade pré-pronta é a liberdade que, por exemplo, o monarca escolheu para si. O monarca, ele lutou contra moinhos. Ele lutou contra um inimigo imparável, invencível, e que, na verdade, nem existe. Existe na cabeça dele. A gente, quando eu falo dessa liberdade, é de você entender o cenário, você entender, claro, dentro das limitações que a gente não tem, como é que eu vou dizer, informações privilegiadas de nenhum lugar que mostram ali o passo a passo de como as coisas acontecem, enfim. Mas eu digo liberdade no sentido de você entender onde você está, como as coisas funcionam e decidir o que você vai fazer com a sua vida a partir disso. E não entrar em uma luta inveterada em busca da justiça, da liberdade e de um mundo mais justo, de um mundo correto. Não, isso sim para mim é bobajada. Isso é desperdiçar sua vida. Quando eu digo liberdade é que a gente, pelo menos, sabendo que a gente sabe, né,
com as informações que a gente tem, a gente pode optar por escolher a vida que a gente quer viver. A gente pode optar por entrar numa luta dessas e eventualmente acabar da pior maneira possível, ou a gente pode escolher só viver, entender como é que funcionam as regras do jogo, ter a melhor vida possível dentro disso, dentro desse tabuleiro que já está montado. Doutor, eu queria entender de você o que você entende como... existe um assunto que foi tema de um dos programas. Não foi tema, mas foi bem falado. Uma vez, conversando com um empresário, ele me disse uma coisa que me marcou profundamente. Ele disse, mais ou menos o que você falou aí, mais ou menos. Existe uma riqueza que tanto o rico quanto o morador de rua tem, que o classe baixa, o miserável e o classe média não tem. Existe um tesouro que o morador de rua, o hippie e o milionário tem, que é tempo para contemplação. O Bruto falou que isso se chamaria ócio. O ócio é diferente do tédio, não confunda. O que seria isso? Tempo para você parar e olhar o céu. Não, mas não tô falando de frescurada não, doutor. Tô falando de você parar um pouco, olhar o céu, olhar o sol, tomar um sol, andar pra rua, refletir sobre a sua vida, pensar sobre o que você tá fazendo, pensar sobre o seu futuro, analisar a sua história, como que foi até aqui. Falando assim, parece que eu tô falando uma bobeira. Eu compreendo o ouvinte que chegar aqui e não compreender isso, porque quando você tá muito na loucura, você tá muito correria, muitos negócios, muita coisa, parece uma bobeira eu falar pra você que você tem que parar um tempo e olhar pro mundo. Mas depois, com um pouco mais de calma, você consegue compreender que esses momentos eles são fundamentais para várias coisas na vida, inclusive para os próprios negócios. Esse é o famoso afiar machado. Não adianta, doutor, você pegar e sair falando assim, eu vou trabalhar, vambora, vou acordar às 6 horas da manhã, vambora, pá, vamos meter trampo, vamos meter, assina minha carteira, porque você tá nessa loucura, é aquela história, quem ganha dinheiro, quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. O que acontece? Você não consegue visualizar até outros negócios, outras oportunidades. Até para ganhar dinheiro, a falta de um tempo contemplativo é ruim. Inclusive, esse mesmo empresário disse isso. Ele falou que o tempo que um filho de um milionário tem de sair para a rua e observar novas demandas comerciais faz todo o diferencial, que um miserável não tem. Porque o miserável ele tem que trabalhar, doutor, para o sustento de amanhã. Ele não tem esse luxo que é poder parar e refletir sobre a vida, poder sentir a vida, poder viver o agora, poder simplesmente existir com serenidade. Ele tem uma arma na cabeça dele que ele precisa trabalhar desesperadamente na primeira coisa que aparecer e não tem opção. Esse tempo de contemplação na vida, esse tempo de você simplesmente você parar e falar assim, hoje eu vou fazer o que eu bem entender. Esse é um tesouro que tanto um morador de rua tem, inclusive, só a título de curiosidade, aquele Eduardo Marinho fez isso, ele abandonou tudo e foi morar na rua, quanto um milionário tem esse tempo. Como é que pode, doutor? Primeiro eu queria entender se você, o que você pensa sobre esse tempo para refletir que as pessoas não têm, que se tornou um luxo, não deveria ser, mas virou um luxo, virou uma coisa, virou um tesouro. E eu queria saber se você, como que você analisa essa questão de que não é só sair dando cabeçada, mas que você tem que ter um tempo para você. Inclusive na sua própria carreira, na sua carreira, você não saiu dando cabeçada por aí. Porque se você fosse dessa forma, você estava trabalhando para os outros ainda. Então, eu queria que você me respondesse assim, com tempo livre, tudo que você pensa sobre isso. Você acha que isso é uma bobeira? Você acha que tem sentido? O que você pensa sobre a questão de você ter um tempo para refletir e contemplar a vida? Cara, eu concordo com cada palavra que você falou. E aí eu volto ao início. O tempo, ele significa liberdade. O cara que está preso numa rotina que toma
absolutamente todo o tempo dele, ele não tem liberdade alguma. Uma das coisas que eu mais priorizo hoje em dia é justamente isso, é meu tempo. Então, quando eu vou fechar um negócio, quando eu vou fechar um cliente, alguma coisa, isso é o que eu coloco na balança. Quanto de tempo isso vai me tomar, quanto eu vou ganhar com isso, e ganhando a isso, o que eu vou fazer com o que eu ganhar? Como que isso vai se converter em alguma coisa boa para minha vida? Uma coisa boa, efetivamente. Porque só trabalhar não é bom por si só. A gente trabalha porque a gente quer fazer outras coisas e o modo de troca que a gente tem atualmente é o dinheiro. Então o tempo, ele é a única coisa que você não consegue comprar, tampouco recuperar. Você tem um tempo limitado aqui na Terra, nesse mundo. Você tem um tempo limitado no dia, e é a única coisa que você não consegue comprar. Se você chegar nos seus 80 anos com um patrimônio de 100 milhões de reais, você vai continuar tendo 80 anos. Isso não vai mudar. E é nisso que eu volto pro início. A gente estava falando das farsas que a sociedade nos impõe, etc. Veja, a sociedade que a gente vive hoje, pelo menos aqui no Ocidente, é uma sociedade de consumo, puramente de consumo. Então, vamos tocar a título de exemplo na família. Antigamente, uma sociedade rural, por exemplo, quanto mais filhos você tinha, mais mão de obra você tinha. Esses filhos iam trabalhar na sua lavoura ali, fazenda, o que quer que seja. O que você conseguisse ali ficaria dentro da sua família, porque esse fenômeno do jovem ter 18 anos e sair de casa e construir uma família em outro estado, isso é coisa atual, isso nunca existiu no mundo. Então o filho ali, ele era... mão de obra. Investimento não, também não é a palavra certa, mas assim, existia um objetivo de você ter uma família. Existe um objetivo material de você ter uma família, além do metafísico, enfim. Hoje em dia o filho é um custo. Hoje em dia o que a sociedade quer fazer você comprar? Você descobriu que vai ser pai, agora você tem que comprar um enxoval. Tem que fazer chá revelação, tem que fazer festa de um mês, tem que fazer mêsversário. Aí você tem que contratar fotógrafo, aí vai ter festa de um ano, num buffet. E aí você tem que fazer um buffet porque as amigas da sua esposa fazem as festas dos filhos delas em buffet. E aí o sistema vai te jogando coisas para você gastar seu dinheiro, coisas para você comprar. E aí é fotógrafo, aí é buffet, aí é festinha disso, festinha daquilo, e viagem, não sei o quê. E aí você reduz um filho a custo. Não é nem um pouco difícil você entrar no YouTube hoje e ver esses gurus de finanças, né? Esse pessoal que ensina sobre investimento fazendo vídeos. Quanto custa ter um filho hoje? E aí fazem cálculos reduzindo a criança a um bem material. O que eu quero dizer com isso? A forma como a sociedade foi moldada é para você não ter tempo. É para você gastar toda a energia vital que você tem na busca de recursos para gastar esses recursos, não para acumulá-los, não para construir algo sólido, não para construir algo no sentido espiritual, algo devocional. Ela foi feita para você gastar o máximo de tempo possível para conseguir recursos e gastar esse recurso com coisas que você não precisa. E é aí que ela toma o seu tempo. É aí que o cara que trabalha 10, 12 horas por dia, ele acha que está tudo bem porque ele está pagando R$2.000 de mensalidade na escolinha do filho. Sendo que até, sei lá, 50 anos para 50 não, mas talvez uns 80 anos atrás, você educava seu filho em casa, ele ia para a escola aprender coisas técnicas, não morais, que isso era ensinado em casa, e não era uma mercadoria, né? E não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer, mas o meu ponto é, o sistema que a gente vive hoje, ele foi desenhado para que você não tenha tempo. E tempo é a coisa mais preciosa que você tem. É a única coisa que você não compra no mundo. Você compra amor, você compra
família, você compra fama, bens, agora tempo não. E aí a gente vive num sistema que ele te obriga a gastar todo o tempo que você tem. Você acha que isso foi tudo milimetricamente projetado? Ou você acha que isso é uma consequência natural desse capitalismo que a gente vive? Sem papinho de... Atenção, ouvintes, tem que avisar isso, né? O doutor é o cidadão mais anticomunista que eu conheço no mundo. Eu não conheço nenhum anti... Não, vocês não têm ideia, é que eu não posso falar muito, mas ele podemos dizer assim que ele já atuou ativamente contra o comunismo brasileiro. Se você não puder falar isso também, você fala que eu censuro. Mas o doutor, ele tem uma luta. Não, pode falar. Ele tem uma luta verdadeira contra o comunismo. Ok, ouvintes? Não é nada disso. Se você, ouvinte, tá escutando isso aqui e tá achando que a gente tá levando a conversa pra esse lado, acabou. Eu recomendo seriamente que você volta e escuta de novo. Não é esse o assunto aqui. O que eu queria entender de você, doutor, porque eu já ouvi pessoas dizer as duas coisas. Eu vi pessoas falarem que é uma consequência natural, porque você tem um capitalismo onde grandes corporações querem vender seus produtos, então eles vão empurrar um estilo de vida. E que isso seria uma tendência natural. Perfeito. Né? Você tem uma tendência natural. Eu quero comprar um novo carro, eu tenho que ter um novo iPhone, eu tenho que aparecer, eu tenho que ser... Tá, temos isso. Porém, tem pessoas mais conspiracionistas que dizem que tudo isso foi fabricado aonde crio demandas e vendo soluções. E nesse vender soluções, eu torno você meu escravo. Eu vou te escravizando com demandas que você não tem. Inclusive, isso que eu tô falando é tão sério, que é o tema central do livro e do filme Clube da Luta. Trabalhamos em trabalhos que detestamos para comprar coisas que não precisamos. A questão que eu queria entender de você você acha que isso foi tudo milimetricamente fabricado? Vamos fazer o povo querer as coisas assim, assim, assado? Ou você acha que é uma decorrência natural desse capitalismo que vivemos hoje? Eu acho que é natural, Hernani. A gente só tem mais ferramentas hoje. Se você parar e voltar alguns milênios na história do homem, as organizações tribais, elas sempre tiveram as pessoas que acumulavam recursos, sejam recursos alimentares, de caça, mulheres. Sempre houveram aqueles que dominavam a prole, né? Sempre houveram aqueles que reproduziam e sempre houveram aqueles que não reproduziam. O problema é que no mundo atual existe uma... A gente vive no superlativo, então o acúmulo de capital... Eu tô parecendo um puta comunista falando mesmo. Não preocupa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje é tudo superlativo, então você tem, por exemplo... eu não vou falar nomes aqui porque vai saber, né? Mas, por exemplo, você tem uma grande marca que, sob o guarda-chuva dela, você tem mais 14 marcas diferentes. Enquanto que, sei lá, em 1800 na Europa, você tinha um grande fazendeiro que conquistava terras e tomava elas e acumulava terras ali. O princípio é o mesmo, o que muda são as proporções. Hoje, com a tecnologia, a gente tem muito mais... nós temos casos muito mais extravagantes. Então, hoje é muito mais fácil, quer dizer, não é fácil para o homem médio, mas assim, é muito mais fácil você ter grandes corporações que acumulam muito fortunas que nunca foram vistas na história do homem, porque hoje as coisas estão mais fáceis nesse sentido, né? Mas eu acho que tudo isso, claro, tem uma coisa ou outra que a gente sabe que para mim é proposital. Então, para mim existem coisas pontuais, sim, que são milimetricamente planejadas, mas não é tudo. Na 90% dos casos é só o mesmo ânimo, a mesma vontade que o homem tinha há 5.000 anos atrás de acumular o maior número de bens, de esposas, de terras, de cavalos, é o mesmo que os homens têm hoje. É que hoje as coisas estão no superlativo, hoje as coisas têm um tamanho absurdamente grande.
Então, eu acho que é meio que natural. O problema é que tudo, uma hora sai de assim, para ficar mais claro. Por mais que houvesse esse mesmo ânimo nas sociedades mais antigas, existia enraizado ali os aspectos metafísicos da vida. Então, por mais que você vivesse uma sociedade onde existiam essas discrepâncias sociais, todos estavam coadunados com as questões metafísicas também. Então, todos adoravam Deus, mesmo que não seja Deus católico, né? Mas todos tinham um Deus, todos sabiam seus deveres morais, suas obrigações, seus deveres, o que podia e não podia. As leis eram escritas em pedra. Pedra não muda, entende? Hoje não. Hoje a gente abandonou Deus. Hoje a gente abandonou o metafísico e se voltou para o capital. E só. E é por isso que existem essas distorções. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: esse tipo de situação sempre ocorreu. Só que, em algum momento da humanidade, a gente viu que era mais interessante você fazer do dinheiro o Deus do povo. E aí a gente entrou nas aberrações. Aí a gente entrou nas abstrações, onde se torna necessária essa criação de fantasias, essas historinhas que a gente conta para si mesmo e para os outros, e a gente chegou na aberração de sociedade que a gente tem hoje. Eu tenho muita coisa para te falar, doutor, mas muita coisa mesmo, você se prepara. Quando o Nietzsche fala que Deus está morto, muitas pessoas entenderam que ele estava peitando Deus. Na verdade, o que ele quis dizer foi outra coisa, que foi mal compreendido. O que ele quis dizer é que o Deus como centro das vontades, da sociedade, das leis, ele sai de cena e ele se torna um adendo e não mais o centro da sociedade, das leis. Um acessório. Você consegue observar isso, inclusive, que se uma pessoa seguisse o cristianismo 100% à risca, o que Jesus mandou, esse cara ou ele acabava em hospício ou ele acabava preso. Porque seria a revolução mais direta de todas. Seria uma revolução assim em tudo. Então, o que ele quis dizer com isso? Que Deus está morto por quê? Porque ele sai do centro do foco de sociedade e ele se torna um apetrecho, ele se torna um adendo, ele se torna um hobby. Então, isso contrasta perfeitamente com o que você falou. Por quê? Perceba o que você disse, que interessante. Quando o ser humano ele para de compreender que existe um mundo além daqui e vivemos apenas por esse mundo material, primeiro, antes de tudo, o vazio é enorme. Esse vazio você consegue observar desde o abuso de substância até o desespero por estar com barulho sempre, batuque sempre, não consegue conviver consigo, um vazio existencial infinito. Primeiro, pra gente começar por aqui. E você começa a perder o conceito de sociedade e vira só o eu. Eu quero me satisfazer, eu quero resolver, eu quero o meu, eu quero... Eu. Então, logo, quando Deus sai do conceito, e eu achei interessante o seu ponto de vista, porque você ainda traz o ponto que em outras sociedades, outros deuses, mas outros deuses ainda eram as prioridades deles. Quando Deus... Ainda é melhor que nenhum deus. Exato. Quando Deus sai dessa perspectiva, e aí começa a perspectiva do ser humano por ele mesmo, aí vem essa questão que aí você disse, e eu concordo com você, que são essas aberrações sociais, aonde não tem mais certo e errado, tudo é relativo, tudo depende, e começa
erro em cima de erro, e aí você vai formando essas aberrações que são o que a gente propôs a falar, as historinhas, as mentiras que a gente vive todos os dias e aceita e começa a concordar com elas. E mais do que isso, doutor, a gente entra num processo que eu já passei por ele, tenho quase certeza que você também, aonde você não só vive a mentira, mas você começa a defender a mentira com unhas e dentes. Quando uma pessoa chega pra você e fala assim, pô, mas isso é um absurdo. Absurdo é você... Suponha, você virar e falar assim, eu vi pessoa falar isso, doutor. Pô, mas esse regime aí de 6x1, uma folga só. Não, uma pessoa questionando. Eu não tô dizendo se eu concordo ou discordo, não, doutor. Tô só falando assim pra você. Uma pessoa chegou e falou assim, pô, esse 6x1 é uma sacanagem, porque um dia de folga, eu só consigo arrumar a casa. Eu não tenho um momento de lazer pra mim. E aí chega uma pessoa e fala assim, o problema é seu. Você que tem que se programar pra ter o seu momento de lazer e também arrumar a sua casa. Se você não quer, dá sua vaga de trabalho pra outro. Você é um vagabundo. Isso aí é preguiça. Você tá com preguiça. Você entende que o mero ato de questionar e esse é um processo, doutor, que ele é totalmente assim osmose. O cara ele não é doutrinado pra isso. Defenda o sistema com unhas e dentes. Não. Mas ele passa num processo em que ele não só começa a viver a mentira, mas ele começa a defender a mentira com unhas e dentes sem nem mesmo saber o porquê. Isso também está incluso no fla-flu da política. Isso também está incluso em temas gerais que geram discussão em internet, aonde o sujeito briga pelas mesmas correntes que o prendem. Esse processo, eu falei muito agora, me desculpa, mas eu queria saber primeiro sobre a parte que você considera que Deus está fora da jogada nos tempos atuais. Depois eu queria entender da sua parte sobre a questão de quando o indivíduo passa não mais a só viver a mentira, mas ele defende a mentira com unhas e dentes. Por favor, fala tempo livre, tudo que você tiver para falar. Certo. Essa questão de Deus estar fora da jogada é justamente por isso. Quando você não tem uma definição precisa, imutável do que é certo e errado, fica mais fácil de você ser propagandeado. Quando você não tem uma verdade universal que rege toda a sociedade, você vai ser vítima de doutrina, você vai ser vítima de propaganda, e o sistema ele vai fazer o que você quiser, o que ele quiser de você. Então, uma vez que você exclui Deus, exclui o metafísico, o espiritual, fica muito mais fácil de você vender, fica muito mais fácil de você subjugar. E aí a gente volta àquele ânimos que eu falei antes. O homem ele tem o ânimos de comandar. Então, qual que é o maior inimigo de qualquer estado? É Deus. Porque você, ciente de que a vida aqui é perene, de que a vida aqui é passageira, e você, como é que eu vou dizer, e que um outro homem que é inferior a Deus te dá ordens que você sabe que são ilegais perante Deus, ilegal, sim, não deveriam ser feitas tais coisas perante Deus, qualquer Deus que seja, você não vai obedecê-los. Se chegar aqui um governante e falar, olha, Hernani, a partir de hoje você vai ser obrigado a trabalhar em um hospital que tira a vida de pessoas pequenas. Você não vai fazer. Ah, mas se você não fizer, você vai morrer. Beleza, tá bom. Pode me matar, porque eu não vou fazer. Por quê? Porque Deus não... Porque a minha doutrina espiritual não permite isso. A punição para isso é muito severa. Então eu prefiro enfrentar a morte do que obedecer a um governante que me delegue esse tipo de ação. Então essa questão de tirar Deus da sociedade, ou de você segmentar ela criando religiões que sabe que é baboseira, e isso é muito bem pensado, porque fica muito mais fácil de você controlar. Quando você não tem algo superior e metafísico para obedecer, primeiro que você não é livre,
Segundo, que você vira um comandado. Se você tirar a moral de lado, qualquer ordem é ordem. É o que acontece, por exemplo, com as forças de segurança pública. Qualquer ordem é ordem. Ah, mas isso não pode. Ah, mas o meu comandante falou que tem que fazer, então vou fazer, sabe? Sim. Então, quando você tira Deus do jogo, fica muito mais fácil de você conseguir a subserviência. E é por isso que bate-se tanto em cima disso. Por isso que há essa relativização de religião, por isso que há essa relativização de certo e errado. E aí vira aquele self-service, né? Ah, eu tô na religião tal, mas isso daqui eu não gosto, então eu não pego. Ah, aquilo lá eu gosto, aquilo lá é maneiro, então eu quero. E a propaganda serve para isso. A propaganda serve para isso. Serve para dessensibilizar em relação ao que é imutável. Qual que era a segunda pergunta que eu esqueci? Sobre o processo em que o sujeito começa não mais só a aceitar as mentiras, mas defende a mentira com unhas e dentes. Ah, sim, porque senão o cara igual o pessoal que estava no quartel, acampado na frente do quartel lá, não resta mais nada. Simplesmente não resta mais nada. Pensa você é um cara de, sei lá, 28 anos, e aí você tem 2 filhos, trabalha no emprego de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, o que você ganha é só o suficiente para os seus filhos terem uma vida ok, pagar suas contas, o aluguel. Se o cara não defender que ele tá certo, ele fica maluco. Ou você é um senhorzinho lá de uma senhorinha de 68 anos que viu que, porra, eles erraram muito durante a geração deles, o país que ela vive chegou na merda que tá, e aí ela precisa acreditar que tem uma salvação. Aí ela coloca na cabeça que acampar lá e pedir pro exército tomar conta é a salvação. E se ela não acreditar nisso, o homem sem fé, ele começa a vagar no escuro. Ele começa a vagar no escuro até cair um buraco. E aí ele não sai mais. Então, quando a pessoa começa a acreditar nessas mentiras, para mim é meio que um mecanismo de defesa, sabe? Porque você tem uma vida bosta. Também é meio duro falar assim, né? Mas assim, você tem aquela vida mediana, ok, que você não questiona, você não tá muito preocupado, sabe? Você só quer pagar suas contas, viver ali. Você tem problemas inúmeros na vida, onde você mora, o que você come, sua relação com a sua esposa, e o caramba. Só que você não tem muita opção. E aí, se eu começar a questionar, pô, tá tudo ruim. Ou eu conto uma mentira pra mim mesmo, ou eu fico louco, porque não tem saída. Doutor, esse assunto ele cai bem com a questão de que na área do direito, que é o assunto, é um dos assuntos principais que eu vejo muito essa farsa, você precisa pelo menos fingir que você acredita naquilo ali. Explico. Tem uma pessoa que falou que estava abandonando a área do direito porque não aguentava mais. Ele não se sentia bem com aquilo, não se sentia pertencente àquilo. Que era muita sacanagem, muita putaria, que não, ele não sentia, ele não via sentido no que ele estava fazendo. Tem que ter um certo cinismo. Eu não sei se isso pra você ele já se tornou, tipo assim, o oxigênio pra você. Mas você tem que ter um certo cinismo para mexer na área do direito. Não tem um cinismo. Não no sentido. Não tô usando aquele clichê de o advogado defende o bandido. Não, nada disso. Tô saindo desse clichê pra te dizer que é um negócio que você olha e você vê que não é funcional. Que não é, tipo assim, é aquilo ali. Mas ele não corresponde à realidade em si. Não se resolve o problema de verdade. E a gente fica brincando ali de fazer justiça. Brincando de... Entendeu? Brincando até... foi uma frase que eu falei pra você no particular. Brincando de sociedade. Você não acha que rola isso ou não?
Se eu tiver errado também, pode descer a marreta, viu? Veja, eu vou contar uma história para ilustrar o que eu penso. Uma vez eu estava acompanhando um julgamento de júri, e onde o acusado, diga-se de passagem, era realmente inocente. E aí ele foi condenado, né? No tribunal do júri, quem toma a decisão de culpado ou não são 7 do povo ali, não é o juiz. O juiz ele só determina a pena, assim, essas questões mais técnicas, né? Mas quem diz culpado, inocente, são os jurados, são 7 do povo. Aí essa pessoa foi condenada, ela foi condenada a 11 anos e 6 meses, ou 11 anos e 4 meses, e ela já estava presa, aguardando julgamento, há 5 anos. E aí chegou a hora da juíza, era uma juíza, tomar a decisão em relação à pena. Quanto que ia ser de pena, o regime, como que funcionaria, né? Então, considerando o pior cenário, 11 anos e 4 meses, ele iniciaria o regime de cumprimento de pena no fechado. Porém, ele já tinha cumprido mais de 50% da pena, ou seja, ele já tinha os requisitos legais para a progressão de pena ao regime aberto. O que não pode ser feito por salto, então primeiro ele teria que passar pelo semi-aberto e depois para o regime aberto, né? E a lei, ela diz que no momento da sentença, o juiz deve abater o tempo que a pessoa ficou presa, aguardando julgamento, dar a pena total, e aí decidir qual o regime inicial de cumprimento de pena. Se ficar confuso alguma coisa, você me corta. Tranquilo. E aí, no júri tem a solenidade, né? Todos de pé, enfileirado, aguardando o juiz ler a sentença, tem aquele teatrinho, né? E aí a juíza era uma japonesinha, pequenininha, magrinha, devia pesar tipo 45 quilos, mal dava para ouvir a voz dela, sabe? Bem frágilzinha, assim, pequenininha. E com a síndrome de Deus, né? E aí, o cara lá, condenado, inocente, mas aí não é ela que opta por cima, não. E aí ela foi dar a pena, né? E foi dar a sentença. E aí ela, mesmo tendo obrigação legal de abater esses 5 anos presos para fixar o início do regime inicial da pena, ela simplesmente ignorou e falou, vai começar a pena no regime fechado, mesmo tendo todos os requisitos legais para começar no semi-aberto. O que eu quero dizer com isso? Não sei nem se eu devia usar esses termos, mas assim, qualquer um que estava ali na sessão, tanto nós enquanto advogados, quanto os réus, quanto os jurados, todo mundo poderia literalmente tirar a vida dela com as mãos. O que eu quero dizer com isso? A gente chegou num ponto de sociedade em que você não precisa fazer mais nada. Você não tem esforço nenhum para sobreviver. Quando uma pessoa que é inapta fisicamente para qualquer coisa, decora um monte de coisas, faz uma prova, e aí o Estado investe esse tanto de poder nela, tem alguma coisa errada. Porque aquela pessoa, num ambiente natural, não existiria. Sabe, ela não estaria viva. Para estar viva, ela teria que estar submetida a outra pessoa mais apta. Só numa farsa ela poderia estar ali. Exatamente. E aí a gente chega em um ponto onde uma pessoa inapta tem esse tamanho de poder de decidir sobre a vida de outra pessoa. Existe uma frase no crime, né, que quando você entra em uma facção, você torna-se um condutor de vidas. O que isso quer dizer? Que você, uma hora ou outra, vai ser responsável pela tomada de decisão entre tirar uma vida ou não. Só que quando você está lá dentro, é porque você é apto para isso.
E aí eu me pergunto, pô, tá, o juiz é um trabalho intelectual, mas será que no frigir dos ovos, se ele precisasse executar a pena, qualquer que seja, ele seria apto para isso? Se a resposta for não, na minha opinião, tem alguma coisa errada na sociedade. Se você pega uma pessoa sem controle emocional algum, sem aptidão física alguma, sim, uma pessoa que ela só tá ali por causa de papel, sabe? Ela só tá sentada ali na cadeira por causa de meia dúzia de papel que foram rabiscados com caneta. E é isso. E aí o Estado chega e dá para essa pessoa várias outras pessoas com força física, aptidão física, armas, uma estrutura para fazer com que aquela pessoa ali insignificante tenha poder. Então a gente chegou num ponto de sociedade muito perigoso, porque você pega ali aquela pessoa inapta para a vida, ela preenche uns papel ali, risca um papel com uma ali um monte de vezes, e de repente ela tem um aparato inteiro sob seu comando. A única prova, entre aspas, que ela teve para merecer, entre aspas, também, todo aquele poder, todo aquele aparato, foi decorar coisas. Nossa, verdade. Se você ensinar um chimpanzé, ele também Verdade. consegue. Entende? Então esse é o ponto de sociedade que a gente chegou. O mais fraco dos indivíduos, se ele seguir meia dúzia de regrinhas, ele tem poder infinito. Quase que infinito, é claro. Eu vou mais além. A prova de que a lei é só papel é que é entendido entre todo mundo que uma sentença pode mudar se, dependendo do posicionamento político do juiz, como foi no caso Pavese, onde ele alega que a juíza que está dando canetada nele é uma juíza pró-esquerda, e dependendo do sexo do juiz, porque o juiz mulher, se for em vara da família, é muito falado que a causa vai pender para a mulher. Entenda a farsa. Doutor, é muita farsa, cara, é muita mentira. Entenda. Os mais fracos, os mais incapazes nessa sociedade se sobrepujam. A pessoa que tem méritos, que realmente poderia conseguir as coisas, muitas das vezes acaba sendo castrado, e a lei se molda aos interesses de quem vai julgar. Só isso já não é o suficiente para você entender que é uma farsa? Aí, deixa eu fazer um ponto rapidinho aqui. E você vê que o esforço não é precisamente o que é recompensado. Pense que você quer passar em um concurso. Aí você trampa de segunda a sexta, horário normal, à noite você vai para um cursinho, aí de final de semana você também pega o tempo livre e estuda. Do outro lado, tem uma mocinha que os pais dela bancam tudo, porque querem que ela tenha uma vida boa, etc. E aí ela passa o dia inteiro em casa, não precisa nem sair, tem a comida dela ali, que a mãe faz, enfim. E a única obrigação da vida dela é estudar. Ela não tem obrigação de ganhar dinheiro ainda, ela não tem obrigação de estar todos os dias às 9 horas em um lugar, ela não tem obrigação nenhuma que não estudar. Quem que está se esforçando mais? Eu. E quem vai passar no concurso? Ela. O esforço está sendo recompensado? Não. Então a gente não tem uma coisa errada aí? A gente não, pra caralho, possivelmente não está usando a métrica de avaliação errada? Só isso por si só já demonstra a farsa. Exatamente. E aí essa pessoa aqui, não vou dizer que ela não se esforçou, porque ela se esforçou também, mas não se compara ao esforço do outro cara. Essa pessoa vai ser investida de poder quase que absoluto sobre o cidadão médio. Essa pessoa não vai ter o carro parado pela polícia, e se for o caso, ela vai mostrar uma carteira ali e vai embora, mesmo que estiver bêbada. Essa pessoa, se for presa, ela vai sair na mesma hora. Essa pessoa não vai ter que conviver com o pior que a gente tem no mundo, não vai morar em um lugar ruim. Essa pessoa vai ter um
o aparato estatal para dar convênio médico, essa pessoa vai ter aparato estatal para dar escola para os filhos. Essa pessoa que não se esforçou tanto quanto o outro tem uma série de regalias que deveriam ser dadas para quem realmente se esforçou. Só que o que acontece é o contrário. Entende como a sociedade hoje, ela pinta isso, ela diz, não, se você tentar e você tem que fazer o possível, o impossível, trabalha enquanto dorme, o cacete, ela não está recompensando o esforço. Ela não está recompensando o esforço. Isso a gente pode dizer em diversas áreas, inclusive com a questão de pechada, indicação de pai. Uhum. Exatamente. Você pega a questão dos cargos de confiança que a gente tem, que tem que ter. Faz sentido você ter um cargo de confiança quando você está gerenciando ali uma instituição pública. Você é responsável, sei lá, por uma Sabesp. Você é o diretor da Sabesp. Você é responsável pelo abastecimento de água e coleta de esgoto de alguns milhões de pessoas. Aí você precisa nomear um diretor da regional tal. Nem sei como é que a Sabesp funciona organicamente, só estou usando como exemplo. Faz mais sentido você escolher alguém que você confia, que você sabe que é uma pessoa idônea, ou você anunciar uma vaga na Cato para diretor da Sabesp. Faz mais sentido você pegar alguém que você confia, certo? Sim. Só que no mundo de hoje, você não tem... Olha como as coisas são, olha como tudo está linkado. Você, nesse cargo, não tendo padrões morais, não tendo muito bem definido ali qual que é a sua função, tanto no trabalho quanto como ser humano subserviente a Deus. Você não tem moral, você não tem noção do que é certo e errado. Você vive num mundo que abandonou Deus e vive pelo material. Você vai estar preocupado com isso ou você não vai estar preocupado com colocar alguém ali que vai te trazer alguma coisa em troca? Então, lá atrás, quando a gente abandonou Deus, como você disse, abre-se margem para esse tipo de conduta. Não importa mais o que é moral ou imoral, o que é certo, o que é errado. Importa o quanto eu vou ganhar. Ou como diz o Mano Brown, a minha parte, quanto tu dá, não é? Só que a questão começa a ficar pior do que isso, porque é o seguinte: se eu tenho leis que não resolvem, que que são contos de fada, eu tenho leis que são mentirosas, ou seja, perante a Constituição todo mundo seria igual. A gente sabe que isso não acontece. Um caso que chama muito minha atenção, que escancara um pouco disso, teria vários. O caso lá do Jairinho, que matou a criança, ele já tá preso, né? O Jairinho e a Monique mataram a criança lá no Rio de Janeiro, já estão presos. Mas aquela mulher do prefeito que deixou o filho da empregada subir no prédio e caiu de lá e morreu, aquela mulher não tem cana. É um absurdo. E não tem nem explicação pra isso. O que eu tô falando pra você é tão absurdo que juristas estão dizendo que aquilo lá seria o racismo jurídico. Eu não vejo como racismo, eu vejo como questão de um indivíduo muito forte contra um indivíduo muito fraco. É essa a batalha que eu vejo. Mas enfim, o ponto que eu quero te dizer é que vivemos uma ilusão, um conto de fadas, onde supostamente somos todos iguais perante a lei. Mentira. Aonde todo mundo tem o direito de buscar os seus direitos. Mentira. Você tem o direito de ir lá, abrir o processo. O que vai acontecer depois é outros 500. Tem indivíduos que processaram o governo e estão nessa batalha jurídica por muitos e muitos anos. Tanto é verdade, doutor, tanto é verdade que o caso Pavese, já passaram 20 porrada anos, ainda está na segunda instância. Ainda está em segunda instância. O caso de Taubaté sequer passou da primeira instância. Mais de 30 anos. Então a gente vive essa farsa onde a gente supostamente tem os nossos direitos, onde supostamente os juízes são imparciais, que a gente já mostrou aqui, não tem como ele ser parcial.
Porque vai depender do sexo, vai depender da posição política. Vai acompanhando o raciocínio. Então, o julgamento já não vai ser justo. Farsa. A busca pelas leis não vai ser justa. Farsa. Porque um processo custa grana. E se o cara for com um defensor público, a chance de levar fumo é muito grande. Quando ele chegar lá para disputar, dependendo do tamanho de quem ele enfrentar, ele vai levar fumo também. Outra farsa. Ou seja, um indivíduo que quiser processar a Coca-Cola, a Coca-Cola tem como contratar os melhores advogados, ele tem como se munir de várias defesas, que o indivíduo sozinho não tem como. Ou seja, o indivíduo contra grandes instituições, grandes corporações, a chance de levar fumo é muito grande. Se a gente vive nessa farsa toda, o que a gente está fazendo aqui? Essa pergunta é muito difícil, doutor. O que eu, você, as pessoas estamos fazendo aqui, prorrogando essa farsa de sociedade? Atenção, doutor, não tô dizendo pra você que tem que acabar, não tô dizendo pra você que... Não é isso, nada disso. O ponto que eu quero entender de você é como que você, como pessoa, entende o que nós estamos fazendo aqui. O que você acha que a gente tá fazendo aqui? Você acha que a gente tá... Suponha. Você acha que a gente tá brincando de sociedade? Você, por exemplo, quando você pega e vê lá mais um processo, mais um rolo que você sabe que não vai pra frente, que não vai dar em nada, mais um negócio que você sabe que vai continuar a mesma coisa, e aí você pega e acorda cedo e vai lá. Como é que você faz? O que passa na sua cabeça? Você se desconecta disso e se mantém só naquilo que você tem que fazer? E essa é a primeira pergunta. Como é que você lida com isso? E a segunda pergunta que eu queria saber de você é o que nós, como indivíduos, eu, você, os ouvintes, o que a gente tá fazendo ciente de que o jogo é uma farsa, de que a parada é uma farsa. Eu vou te dar o último adendo pra deixar você falar. O último adendo mesmo assim. No caso daquele menino autista que foi morto na escola pelos coleguinhas lá, foi dito que o Estado falhou com aquele pai, porque o pai, olha como é que a farsa é. O pai levou o filho para estudar numa escola que supostamente teria um diretor, que supostamente teriam cuidadores, que supostamente ele estaria seguro, e ele chega lá e o filho dele é morto por 4 marginais que sequer vão puxar cana, vão dar uma passada pela Fundação Casa e vão sair com a ficha limpa. Não tô dando aquele discurso de tiozão não, tá, doutor? Aquele discursinho de tiozão de falar, olha aí, o Datena, bem que o Datena falou. Não é esse discurso, não. Eu tô querendo só te questionar que a farsa não tá escancarada? A farsa não tá desnudada pra todo mundo? Eu e você estamos vendo a farsa, cara. Então, a primeira pergunta que eu quero saber de você é como você lida com essa farsa. E a segunda pergunta que eu queria fazer pra você, que é difícil responder, o que nós todos estamos fazendo aqui? Qual é o nosso lugar nessa farsa? A gente é espectador, a gente é participante, a gente tá brincando? O que a gente tá fazendo aqui nessa farsa? No seu entendimento. Olha, cara, na minha opinião, você só perde o jogo se você estiver participando dele. O Olavo ele tem uma situação muito emblemática, que é aquela de criar seu próprio sistema, né? Que muitas pessoas não entendem. As pessoas ouvem aquilo e pensam, vou criar o meu sistema, quer dizer que eu vou criar uma sociedade nova e viver com quem pensa de acordo comigo, não sei o que. Não é isso. Mas assim, você só vai perder o jogo se você estiver inserido nele. Eu, falando pessoalmente, eu não tenho pretensão nenhuma de buscar justiça, eu não tenho pretensão nenhuma de buscar reforma do judiciário, eu não tenho pretensão nenhuma de fazer manifestações políticas no sentido de eleger deputados e governadores e quem quer que seja melhores, que tenham a mesma ideologia que eu. Eu não tenho pretensão alguma. Por quê? Porque eu sei que não vai funcionar. Foi tudo muito bem planejado para chegar onde a gente chegou hoje. Seja de forma natural, tenha sido uma evolução natural ou não. Então, eu não estou participando disso.
Claro, eu vivo numa sociedade. Eu tenho as leis que regem esse país, tem as normas sociais, tem tudo isso. Eu vivo aqui, mas eu não aceito isso. Ah, o Estado tem poder para tirar minha vida, acabar com ela? Tem. Não continuo não aceitando a autoridade dele. Eu sei que eu não sou nada perante ele. O poder dele é galaxiamente maior que o meu, mas eu continuo não aceitando ele. Então, todas as imposições que ele quer que eu aceite vão continuar sendo rejeitadas. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo para você sair lutando contra isso, esbravejando na rua, tomando algum tipo de conduta violenta. Não, só estou dizendo para você viver sua vida. Assim, você está vivo. Tem um monte de coisa legal para fazer no mundo alheio aos problemas que a gente tem. Muita coisa mesmo. Não estou falando de putaria, degeneração, nada. Mas é bom viver. É muito bom. Então, assim, eu sei que é um teatro. Quando meu telefone toca 1h30 da manhã, e alguém me dizendo, olha, doutor, fulano está preso no DP tal. Eu sei que existem grandes chances de eu chegar lá e dentro de uma delegacia, e o que vai acontecer ali não é o que a lei está dizendo que deve acontecer. Sei que tem muita chance de eu chegar lá e simplesmente o que aconteceu momentos antes que levaram aquela pessoa a chegar lá desapareça da história, desapareça dos registros públicos com uma certa reciprocidade da parte, digamos assim. Sim. Então é um teatro. É um teatro de fato. Tá todo mundo ali mantendo as aparências porque é a única forma que tem para a coisa continuar funcionando. É a única forma que tem pro polícia que tá lá continuar saindo de casa para trabalhar. É a única forma que tem pro cara que tá preso continuar fazendo o que ele faz. E as coisas funcionam assim. Bem ou mal, as coisas funcionam assim. Então, o perigo, pelo menos eu vejo assim, é quando você se importa demais a ponto de tentar escandalizar a coisa e desperdiçar o tempo que você tem, que é curto, para lutar contra um inimigo tão grande. Eu não estou falando só do Estado, eu estou falando da sociedade como um todo. Todo mundo é contra a corrupção até ele ser pego no bafômetro, né? Todo mundo é pelo bandido bom é bandido morto, até ele ser pego numa denúncia falsa, né? Então, não tendo essa pretensão, não tendo essa visão romântica de que em uma sociedade deve se respeitar a lei em todos os seus aspectos e que todos são iguais e que o Estado é bonzinho e que a polícia está aqui para te proteger e que seus impostos vão ser gastos para você ter saúde e que você vai lá, vai votar e a pessoa que você votou vai defender os seus interesses. Quando você tira essa visão romântica das coisas, para mim fica muito mais fácil de viver, porque o jogo é esse daqui, as regras são essas, faz o que você quiser. Cara, eu não vou gastar meu tempo me preocupando com quem é que vai mudar isso, se eu posso mudar isso. Não vou. Eu tenho coisas melhores para fazer com o pouco tempo que eu tenho na Terra. E muitas vezes, quando você vai combater isso de frente, você acaba até se prejudicando espiritualmente, porque é tudo muito sujo, sabe? Concordo. É tudo muito baixo. Então, como é que a gente deve viver? Cara, eu vivo ok nesse sistema que a gente tem porque eu simplesmente não me importo. Ah, ele é evoluído, não sei. Não, cara, mas assim, se eu for me preocupar com tudo que tem de errado, da forma como a sociedade que a gente vive foi construída, eu não vou mais viver. Aí eu posso passar. Quer ver, ó, eu vou te dar um exemplo esquizofrênico agora. Coloca o chapéu de alumínio. Na minha opinião,
a maior psyops da história da humanidade é a salada. Veja só. Salada não serve para nada. Salada é comida de animal de pasto. Aí você tem uma série de profissionais da saúde, né? Nutricionistas e médicos dizendo, você tem que comer um tanto de salada por dia, porque assim você fica saudável, etc. Bom, a gente tem alguns milênios de evolução onde ninguém comia salada. Então, não é uma opinião, é um fato. Empiricamente, a gente sabe que não precisa. Aí quando eles te empurram isso, você, sabendo que você tem uma energia limitada, sabendo que o seu sistema digestivo é limitado, ele consegue processar uma certa quantidade de alimento por dia. Aí você vai lá, em vez de comer proteína, que é o que você foi feito para comer, proteína e gordura, você vai lá e enche sua barriga de salada antes. Isso ocasiona em um consumo menor de proteína. Consequentemente, você consegue, consumindo menos proteína, você vai ter menos produção de testosterona. E aí você vai gerando um efeito cascata. Por quê? Porque alguém falou que você tinha que comer salada. Se você ignorar as pessoas que falam que precisa comer salada e viver apenas pelo empirismo, pela experiência que toda a sua linhagem teve durante milênios, você está poupando energia, certo? Sim. O que eu quero dizer com isso? Se você pautar as decisões da sua vida por tudo que acontece ao seu redor, e muitas vezes você nem tem controle sobre isso, você só está gastando energia à toa. Se você pautar a sua vida pensando, mas será que nas eleições de 2026, acho que é 2026, sei lá, eu não voto, será que o Lula vai ser candidato de novo? E se ele for, como será que vai ser e quem que vai concorrer com ele? Você está gastando energia, que você não tem muita, com algo que é supérfluo, que não faz sentido. Não seria melhor você gastar esse mesmo tempo, essa mesma energia com algo produtivo para você, seja fazer um treino, ganhar mais dinheiro, estudar, sair com uma mocinha aí, com os amigos? Você não está otimizando o seu gasto energético dessa forma? É assim que eu vejo o mundo. Eu sei que a sociedade que a gente vive é dessa maneira aí, é tudo uma mentirinha. Aí eu vou chegar lá numa delegacia, eu vou ficar me preocupando se o que aquele polícia está fazendo é certo e errado, ou eu vou fazer o meu trampo, voltar para casa para fazer o que realmente importa. O foco seria resolver o que realmente importa, mas parece que... Eu não sei se é um chapéu de alumínio meu, mas parece que a sociedade moderna parece que conspira para que você preocupe com as outras coisas. Sim, porque senão ela não se sustenta. É aí que entra a sua parte. Ou você se deixa tragar por esse abismo, por essa toca de coelho sem fundo, ou você vai viver a sua vida. Só que você tá certo, doutor. Certo. Ponto. Só que o que eu queria trazer para uma reflexão sincera é que o negócio não é tão simples assim. Eu vou explicar. Você tá certo. O seu raciocínio tá perfeito. Só que existem as aberrações, e as aberrações é difícil escapar, doutor. Aí que tá o ponto. Como não levar a sério você ir pro hospital, numa emergência, e acontecer uma atrocidade com você lá, você morrer, uma infecção hospitalar? Como não levar a sério você, numa emergência, tem que chamar a polícia simplesmente não vem? O que eu acho eu acho surreal. Não sei se já aconteceu isso com você, doutor. Você precisa chamar a polícia e ela não vem. Já aconteceu comigo umas 4 vezes. Você liga, chama, a polícia não vem. Como que se explica isso? Então, assim, eu concordo com você. Eu quero falar mais sobre esse assunto depois. Eu quero voltar nesse assunto. Sobre a questão de... Porque querer mudar é um sofrimento muito grande. Concordo. Você tá certo, parabéns pra você. Só que eu queria que você desse o seu... Tipo assim, você vai jogar contra você. O seu contra-argumento. Como não levar a sério, sendo que somos lesados fortemente por essa mesma farsa que nos prejudica? E aí? Como que você enxerga nesse xadrez aqui essa parada?
Quando eu digo não levar a sério, é o seguinte, a gente tinha até, acho que uns 2 anos atrás aí, 98% dos estudantes que fizeram FIES endividados, né? E aí o Bolsonaro veio de aquele desconto e não sei o quê. Aí pensa, você se formou lá e você está preocupado porque você tem uma dívida de 50 mil reais no FIES, você quer pagar essa dívida e não consegue, aí vem o cara lá e te dá um super desconto, aí você vai, se esforça para pagar e tal. Do outro lado, pode ter uma pessoa que ela simplesmente não se importou com o banco e esperou dar os 5 anos da dívida e ela não existe mais. Aí que é o ponto que eu entro. Isso tudo que você disse é verdade. Se você não levar a sério ao ponto de não trabalhar, não se esforçar, etc., aí você vai ficar sujeito aos recursos que o Estado te dá. Agora, essa pessoa que não se importou com uma dívida, com um banco, ela trabalhou durante os 5 anos, ela se estruturou, ela não estava deitada no sofá assistindo TV, entende? Uhum. O que eu quero dizer com você não deve levar o país a sério é não levar essas exigências estatais, essas normas sociais bestas, sabe? Exigências legais. Abrir um negócio de açaí aqui, mas precisa de um alvará que custa 5 mil reais. Pô, mas se o fiscal chegar aqui, é foda dar esse exemplo porque é crime. Mas, enfim, vamos supor que você conversa com ele, né? Dirigindo. Exato. Pronto. Vamos supor que você foi pego dirigindo e você não é habilitado, você não poderia. Quanto que custa a multa? Custa 500 reais. Quanto que custa tirar uma habilitação? 2.500. Então, se você colocar na ponta do lápis, se você for parado 5 vezes, deu elas por elas. Entendeu? Correto. Não é para você não levar a sério e ficar no seu quarto vendo pornografia o dia inteiro. É para você não se preocupar, porque as coisas aqui têm jeito. As coisas aqui não funcionam como a lei diz que vai funcionar. Se você, sei lá, cometer algum tipo de ilícito hoje, tem jeito de resolver, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso é isso, cara, não é um país sério, a lei daqui não é séria, é tudo um grande teatro, então, relaxa, calma, não precisa, vai viver a sua vida, vai ganhar dinheiro, vai cuidar da sua família, vai ter seu lazer, seu hobby, não se preocupa com essas questões pontuais, sabe? Tem uma coisa que eu acho engraçada, né? Tem uns amigos que eles não votam, aí eles vão lá e pagam multa. Porque quem não votou, na minha cabeça, isso não faz sentido. Você não vai Tipo, e não justifica e não faz nada. Aí eu nem sei onde tá meu título, eu não sei nem se eu ainda tenho título de eleitor, sei lá, quando foi a última vez que eu apertei um botão de urna. E aí a pessoa, tipo, ela olha como ela acha que ela tá lutando contra o sistema, mas na verdade ela não faz diferença. Beleza, eu tenho a obrigação de votar, eu não fui, mas eu vou pagar a minha multa por causa disso. Uma multa de R$3, mas você tá pagando uma multa. Entende? Para mim isso é loucura. Então, e se você não pagar? Não acontece nada. Não acontece nada. Eu te mandei recentemente aquela questão sobre a infração ambiental, né? Que aconteceu com amigos meus. Não faz diferença você se importar, entende? Para tudo tem jeito. Se o Estado quiser te punir de alguma forma, tem jeito de resolver. E na maioria das vezes você não vai preso. Não, mas o oposto também é verdadeiro, doutor. Pera aí, o oposto também é verdadeiro. Se o Estado quiser te fuder, ele irá. Ponto. Então, isso, eu vou chegar aí. Isso só vai acontecer, por exemplo, se você é um grande traficante de cocaína. Aí é outras ideias, entendeu? Se você é uma pessoa pública e você começa a fazer um discurso que o Estado não acha legal. Aí é outras ideias. Mas pra gente, que somos pessoas comuns, apenas tentando viver as nossas vidas, o Estado não tá nem aí, cara. A verdade é essa. O Estado ele vai te pegar na oportunidade, no bait ali.
você está fazendo uma fiscalização surpresa aqui na sua loja, se foi pego dirigindo bêbado, ele vai te pegar no bait. Mas ele não está trabalhando ativamente para te atingir. Ele já tem as preocupações dele, entende? Então, quando você para de se importar com essas coisas, é mais fácil, porque você só vai gastar seu tempo com coisas que realmente importam. Pô, eu quero comprar um carro, então vou gastar meu tempo tentando conseguir recursos para isso, vendo qual é o melhor carro, qual o carro que eu gosto mais, em vez de ficar preocupado com, eu tenho que pegar aquela notinha ali para declarar no meu imposto de renda. Vá pra puta que pariu. Então é isso que eu quero dizer, entende? O Estado não está trabalhando ativamente para te fuder. Para o cidadão médio, não está. Ele já colocou 40% de imposto em tudo. É o que ele quer. Ele já ganha. Ele quer pessoas trabalhando, ele já ganha. Ele quer pessoas trabalhando para custear os 40% de imposto sobre consumo. E para ele está tudo bem. Você acha que se o Estado quisesse, ainda existiriam, por exemplo, bailes funk em São Paulo? Não. Por que ele permite? Porque não faz diferença para ele. Não é ele que mora ali, aquelas pessoas não estão causando não estão onerando no Estado, então ninguém se importa. Eu não sei como é que tá, mas aqui em São Paulo agora tem uma moda de adega, né? Que é bem baixo assim. Isso. Toda esquina tem uma portinha ali, que é uma porta, não tem nem mesa, tem uma grade, e aí as pessoas vão lá, compram a bebida delas e ficam na calçada bebendo. Coisas de brasileirinho médio. Cara, nem 5% delas deve ter alvará. Mas você acha que o Estado se preocupa com isso? Não, porque ele já tá taxando tudo ali em 40%. Do que você compra ou vende ali, metade é pro Estado, amigão. Então ele não tá nem aí. Então é só você parar de se preocupar também. Cara, de todas as pessoas... Desculpa, é só pra seguir no seu raciocínio. De todas as pessoas, você foi o cara com a visão mais diferenciada que eu conheci na minha vida. Porque o seu ponto é diferente de todos. No seu entendimento, com a sua experiência de vida e com a sua experiência de júri, com a sua experiência de tribunal, a conclusão que você chegou, e eu queria saber se você chegou a isso a méritos próprios ou se alguém te ajudou a chegar nesse caminho, o que você conclui é que o Estado nem é aliado e nem é inimigo. Ele é um poder neutro que pensa neles, na casta superior. O que o brasileirinho tá fazendo, foda-se. Precisamente. O que o Estado quer é se alimentar. Ele não tá nem aí se você é de esquerda, direita, se você é da macumba, se você é católico. Ele quer que você pague o seu imposto. Pronto, acabou. Ele não tá nem aí para sua atividade comercial, se você é uma doméstica, se você é um grande traficante. Quando você for comprar seu carro, você vai pagar 40% aqui. Beleza. Pronto. A polícia, isso eu falo de todas, elas só vão bater nos pregos que se destacarem. Elas só vão bater nos pregos de um casal que matou o filho. Elas só vão bater em pregos que ameaçaram um agente público ou que fizeram fraude contra milhares de pessoas, essas pessoas, e não para de chegar a denúncia. O cara que está ali, na dele, na maciota, eles não estão preocupados com isso. Eles vão fazer o que eles tiverem que fazer para se manter ali, entendeu? Tipo, a gente é polícia, chegou uma denúncia aqui de algo, vou ter que investigar, não vai ter jeito. Aí ele vai lá e faz. Então, toda a organização estatal, ela está preocupada em se manter, está preocupada em existir, em arrecadar, em manter as estruturas de poder funcionando. Você precisa ter um juiz com o poder de Deus, você precisa ter um polícia com o poder de Deus à noite, porque assim você mantém as pessoas no lugar delas. Agora, você está só vivendo sua vida, ganhando seu dinheiro ali, cuidando da sua família, o Estado não vai nem te ajudar, nem te prejudicar, efetivamente. Tirando a questão de impostos, é claro, metade do que é seu é dele. Mas fora isso, ele não está ativamente trabalhando para destruir a vida de 200 milhões de pessoas. Nem se ele quisesse, ele conseguiria. Eu acho que é só para dar um gosto de estamos com vocês. Tanto é verdade que, se for considerado do ponto de vista, se não pensarmos aqui nas mortes, o jogo do bicho é totalmente inofensivo.
Não tô falando da parte deles que um mata o outro. Essa parte não, óbvio. Mas a parte de que é só um jogo, é só uma loteria popular, ela é totalmente inofensiva. Mas ela é proibida porque não é Porque o não jogo... paga imposto. Porque não paga o imposto. Então, essas bravatas, eu fico vendo que é só pra fazer o bonito. É a minha opinião. Eu acho que eles fazem o bonito pra mostrar. Mas, na real, o que eles importam é outra coisa. E aí, sim, seria a permanência dessas castas. Seria a permanência, não sei sua opinião sobre isso, dos monopólios. E seria, o monopólio que eu quero dizer, grandes famílias e corporações que se beneficiam do Estado. E seria para manter o jogo como ele está. Porque a farsa em si, como você mesmo disse, e olha que engraçado, o mesmo raciocínio que você tem é o raciocínio que o Dicró, o sambista, tinha. De que um preso gera muitos impostos, gera muitos empregos. Você pode acreditar. Porque é um polícia para prender, um promotor para fazer a caveira, um advogado para defender e um juiz para julgar. Ou seja, o que eu quero dizer é, a farsa ela precisa se manter. Esse que é o ponto que eu quero te dizer. A farsa ela tem que seguir. E eu acho que essas bravatas são só para dar a maquiagem que o jogo tá seguindo, entendeu? Como é que você entende isso, por favor? O seu raciocínio, quando você vê o cara fazer uma bravata dessa, então, o que vem na sua cabeça? Cara, eu tenho um amigo meu, que é amigo meu há muitos anos, e o padrasto dele é diretor de sindicato. E ele era sempre... O emprego dele era ser diretor de sindicato. E eu ia muito na casa dele, apartamento, enfim, é outra casta, né? E ele fazia aqueles discursos em carro de som, etc, etc. E aí ele contava que antigamente, coisa de 20, 30 anos atrás, nem é tanto tempo assim, quando ia ter eleições no sindicato, chegava a acontecer troca de tiro entre as chapas, literalmente. Um botava fogo no carro do outro. Bandido. Bandido mesmo, entendeu? Bandido mesmo. O que eu quero exemplificar com isso? Essas pessoas que vão lá fazer um discurso, seja da direita, seja da esquerda, elas só estão vendendo uma mercadoria. Você acha que uma pessoa que está trocando tiro com outra para ver quem vai liderar o sindicato está preocupado com a classe que eles representam? Não está. Mas eles têm que fazer aquilo porque o produto deles é esse, o produto deles é a imagem deles, o produto deles é a ideia que eles defendem, o produto deles é o discurso, o produto deles é isso. O meio de vida dele é esse, é ser uma figura pública. Então, quando ele vai para o Instagram, vai num comício, vai numa Câmara de Deputados, no Senado, fazer um discurso, ele está entregando o produto que as pessoas compraram. A pessoa que vota quer ver o deputado dele lá no palanque falando, eu sou contra isso e eu defendo aquilo. Ela só está cumprindo o combinado. A pessoa foi lá, não, eu quero que esse cara esteja lá. Votou, o cara se elegeu, ele foi lá e está entregando para essa pessoa que ela comprou. É simples assim. Ela não está lá por virtude. O deputado, o senador, eles não estão lá por virtude. Eles não estão lá porque eles acreditam que querem desenvolver um mandado ali que seja para melhorar o Brasil, aprovar leis boas. Eles estão ali se vendendo. O produto é eles. Eles querem um salário bom, querem um lugar de destaque, querem todas as regalias que a casta tem. Então isso faz parte da mercadoria. O discurso faz parte da mercadoria. E você acredita que é puramente um enfeite? Não é um enfeite, é que sem isso não funciona. O cara precisa ir lá e gritar aos quatro ventos que ele é contra algo e a favor de outro algo, porque senão ele não existe. O mundo hoje é dicotômico, então você precisa escolher um lado, senão você é apagado. Se você não tiver um lado bem definido, você é apagado. E o meio de vida dessas pessoas é a imagem pública. Então eles precisam fazer de tudo para que essa imagem não seja apagada.
Não é por virtude, é por recompensa. Só que, doutor, aí que a gente chega numa questão que é isso que eu fiz uma pergunta lá atrás e agora eu acho que vai ficar mais interessante entender o seu ponto de vista. Vamos lá. O sindicalista sabe que é uma farsa, porque ele sabe que aquilo é só bandido e ele tá e na verdade ele sabe que ele faz acordo com o dono das empresas, as greves são orquestradas, que ele vai receber o dele. O polícia prende. Eu conversei com o polícia já, ele falou, ele sabe que é uma farsa. Ele sabe que ele vai prender, o cara vai sair. Ele sabe que é uma farsa até mesmo pelo ponto de vista que aquele cara ali ele vai voltar, depois que ele sair da cadeia, ele vai voltar a fazer de novo. Então é uma farsa. Por consequência, com certeza o delegado sabe que é uma farsa, porque inclusive o próprio policial que falou comigo disse que o delegado estava instruindo que quando pegar o cara só com beck não era pra levar, porque dava muito trabalho e encheção de saco. Por consequência, imagino, agora tô falando de orelhada, imagino que o promotor deve saber que aquilo é uma farsa. O juiz com certeza sabe que todo aquele regime é uma farsa. O criminoso, eu não tô justificando e não tô romantizando. Me entenda certo, doutor. Mas o criminoso sabe que é uma farsa no sentido de que, se ele vê as grandes autoridades do Brasil roubarem e não serem presos, ele não se cobra. Eu não tô dizendo assim, porque o político é ladrão, você pode fazer fita no mercadinho. Não é isso. Eu tô dizendo que ele não enxerga um arcabouço moral em quem tá em cima para que ele seja honesto também. É isso que é o ponto que eu tô dizendo. Então, até o próprio bandido sabe que é uma farsa o sistema que a gente vive. Na área da educação, todos sabem que é uma grande farsa. E se você for analisar do ponto de vista dos números, também são farsas. Porque vamos arrotar que os alunos conseguiram números, conseguiram boas notas, mas e conhecimento? O quanto eles sabem? Muito pouco. O ponto que eu quero te perguntar, o advogado, nem preciso falar, que o advogado eu diria que no quesito farsa, ele é o cara que navega nas farsas. Ele é o cara que pilota a farsa e leva pra onde quer. Se tá todo mundo em cima de farsa, de mentira, se todo mundo tá em cima de uma mentira, em cima de mentiras e contos de fada, então a pergunta que eu quero te dizer é, que eu fiz lá atrás, mas agora ficou melhor pra gente falar sobre isso. Então o que a gente tá fazendo aqui? Amanhã você vai acordar cedo. Por que você vai sair amanhã e vai trabalhar? Por que eu amanhã vou sair e vou trabalhar? E o que eu, os ouvintes, estamos fazendo aqui nessa grande farsa? Mas isso é muito simples. A gente não tem opção. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa morar, todo mundo precisa se vestir, todo mundo precisa interagir com pessoas, todo mundo precisa se locomover. O ser humano ele tem diversas necessidades. E aí, que opção tem o juiz que está condenando uma pessoa pela 5ª vez? Que opção ele tem de não fazer o papel dele? Que opção tem o PM que está ali, vê um assalto acontecendo? Que opção ele tem que não fazer o papel dele? Que opção que o cara que ele trabalha no chão de fábrica tem que não acordar cedo e ir para lá e apertar um parafuso o dia inteiro? Que opção tem um diretor de escola que não ir para lá e dirigir a escola? A gente não tem opção. A gente tem que estar inserido nisso para sobreviver, para atender às nossas necessidades básicas. A gente tem que estar inserido nisso. A gente tem que se inserir nesse teatro e dançar essa música. E aí é onde eu volto naquela mesma tecla. Você pode estar vivendo dentro do sistema, mas você não precisa aceitar ele. Não é porque vamos supor, eu sou um juiz, e aí tem um cara lá que eu sei que ele roubou, ele é culpado, mas eu não tenho prova. Eu vou ter que absolver ele, porque dentro do meu papel nesse teatro, eu tenho que absolvê-lo. Mas no íntimo, eu não tenho essa necessidade. Eu posso pensar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, porém dentro do teatro que a gente vive ali,
você tem que encenar o seu papel, porque você não tem opção. Ou você vive isso, ou você é excluído de toda forma da sociedade. Então, o que a gente está fazendo aqui? Cara, que opção tem? Ah, você sabe que todo mundo rouba, você sabe que seu imposto é usado para roubado, você sabe que o Estado isso, o Estado aquilo. Tá, e aí? Você vai parar de viver? Porque ou você aceita isso e faz o seu dentro do seu sistema, convivendo com o que você tem ao seu redor, ou você ou acabou, ou acabou. Ou você passa o resto da sua vida dentro do quarto. Provavelmente nem isso você vai conseguir, porque você precisa comer, você precisa consumir coisas, você precisa ter onde morar. Então, não tem. É nesse ponto que eu chego naquela questão que eu falei de lutar contra moinhos. Cara, o inimigo ele não é um só. Ele é uma estrutura imaterial. Não dá para você lutar contra. É impossível, não vai mudar. Agora, você pode ou viver a sua vida tranquilo, ou você pode desperdiçar ela tentando encontrar algum tipo de objetivo, algum tipo de moralidade, algum tipo de funcionalidade no sistema que a gente vive. E aí, se você for mais além, você vai tentar mudar isso. E não vai funcionar. Então, esse teatro é a única opção que a gente tem. Eu não vejo outra. Eu, sinceramente, não vejo outra. É claro, no seu íntimo, na sua vida particular, a portas fechadas, você vai viver do seu jeito, vai fazer o que você quer. Aí é você e sua moral, você e o seu Deus. Mas na sociedade, é isso mesmo. É isso e já era, não tem opção. A questão sobre o que você diz que é uma vida só para viver, eu acho que é muito certeiro esse ponto de vista seu de que querer mudar todas as coisas é uma utopia maluca que afunda a pessoa e torna toda a experiência pior. E, como um adendo para você ver que os assuntos estão interligados, percebe como é que no seu próprio discurso a gente observa que para a sociedade Deus está morto? Você viu que interessante? Porque olha que interessante o que você falou. Todos nós sabemos que é uma mentira, mas nós temos que continuar a mentira para viver. Vou falar de uma utopia surreal para você. Faz de conta que amanhã todo mundo se conscientizou que a gente tem uma vida além desse material e que somos irmãos perante Deus. Utopia bem maluca mesmo assim. E que agora vamos viver isso de verdade. Você concorda que as pessoas teriam um outro tato, uma outra visão, uma outra proximidade? É justamente o fato que para a sociedade atual Deus está morto, que o cara aceita qualquer tipo de atrocidade e vai um passando por cima do outro e mantendo essa farsa. Você repara que interessante como é que o fato de Deus não estar mais na pauta da sociedade é que vai criando essas aberrações? Concordo perfeitamente, porque uma vez que você tira o metafísico, sobra só o material. E aí, quando sobra o material, você tem um buraco muito profundo a ser preenchido, e não sabendo como o fazer, você vai fazer com que te disserem que tem que ser feito. E aí você cai num hedonismo, numa espiral de hedonismo sem fim. Aí só vai importar você, não vai importar o outro. Quando você não tem moral, não importa se a sua conduta trouxe algum tipo de prejuízo para o outro. Importa se você ganhou alguma coisa. Quando você tira Deus do jogo, você, como você bem disse, você não enxerga no próximo o seu irmão. Você não enxerga no próximo a imagem e semelhança de Deus. Você enxerga talvez um inimigo, talvez uma oportunidade, talvez alguém para ser para você usar, alguém para você agredir, alguém para você enganar. Você não está mais enxergando Deus a sua imagem e semelhança. Você não está enxergando aquela pessoa como seu igual. Você está enxergando um bem material, um bem material que anda, fala, talvez ele te
pratique alguma violência contra você ou não, talvez seja o contrário, talvez você o faça. Tudo torna-se raso, tudo torna-se o agora. Talvez se eu trabalhar durante 30 anos eu vou ter a casa dos meus sonhos, ou eu posso roubar e ter amanhã. Mas por que você não rouba? No mundo onde você está preocupado com o metafísico, é porque você sabe que é imoral, porque dá para você roubar sem ser preso. No mundo onde você não tem isso, você não tem mais barreiras, você não tem mais bloqueios, você tem material, você tem a coisa terrena. E aí você cai nessas aberrações. Uma vez que você tira Deus do jogo, não tem mais certo e errado. Tem vontade, tem desejo. E só isso. Pra fechar, se você tiver mais algum assunto sobre a questão da farsa, dessa farsa que a gente vive, por favor, você pode falar. A minha última questão que eu tenho pra você, que eu queria muito saber o seu ponto de vista, é: muitos dizem que essa farsa toda que a gente vive, você já deve ter ouvido isso umas 1000 vezes, é que essa farsa nossa, ela tá chegando num ponto limite, onde ela não mais poderá se manter. Você já deve ter ouvido isso. Aonde tem gente que diz, por exemplo, suponha, que a farsa dos benefícios, por exemplo. O dinheiro, tem dinheiro, o governo tem dinheiro, dá o dinheiro aí, dá os benefícios. A casta alta escravizando a casta inferior, trucidando com impostos. Dizem que vai chegar um momento onde essa farsa não mais poderá se manter. Alguns chamam isso de Kali Yuga, outros chamam isso de Apocalipse, outros chamam isso de colapso financeiro. Eu não sei o nome que você dá e nem sei se você concorda com isso tudo. Tem gente que diz que, de qualquer forma, o jogo, a farsa vai continuar. Quando eu chamo de farsa, só pra você entender, doutor, é que eu não tenho outro nome. Se você souber outro nome, me ensina. Eu chamo de farsa, não sei como é que você chama. Eles dizem que isso aí vai chegar num ponto que não vai ter mais como se manter a mentira. Porque vai chegar num ponto que vai ser o prazo final, que não vai conseguir mais se manter. Outros dizem que de qualquer forma a farsa sempre vai se manter, porque vai ter quem acredita nela. E isso vai de encontro com o que você falou, que é justamente o fato que as pessoas ainda acreditam na farsa, que ela permanece existindo. E como a gente já falou no programa, tem pessoas que vão brigar com unhas e dentes para que a farsa se mantenha. Você acha que tudo isso que a gente está vivendo, um dia vai chegar um final dessa farsa? Primeira coisa que eu queria saber de você. E se você identifica que ela sempre vai se renovar, ou você acha que vai vir uma coisa nova que vai mudar tudo, essa nova geração? O que você pensa sobre isso aí? Você acha que tem prazo de validade para tudo isso se manter? Veja, tem um ponto importante que a gente até esqueceu de comentar, que é o seguinte: por que a maioria das pessoas acredita nisso e até defende? Porque o ser humano está muito mais próximo da barbárie do que da civilidade. O ser humano está muito mais próximo da violência do que da paz. A gente se matou durante toda a história. O primeiro homicídio da história foi de um irmão para o outro. Então, assim, é natural que as pessoas busquem um certo nível de segurança. Então, é natural que a pessoa busque uma polícia militar violenta para quem é violento com as pessoas, porque ele não quer se preocupar com isso. Ou eu posso aprender a lutar, comprar uma arma e ser responsável por mim mesmo, ou eu posso só deixar que o Estado faz isso. Eu vou pagar um preço por isso, mas eu não quero mexer com isso, sabe? Então deixa que o Estado faz. Então muito disso vem daí. É muito mais cômodo você abrir mão de certas coisas para que o Estado cumpra determinadas funções que seriam suas, do que você simplesmente falar, pronto, agora eu não quero mais nada disso, a gente vai viver de forma natural, vai se organizar naturalmente, vai ser tudo... a sociedade vai se organizar organicamente. Então, a maioria das pessoas não quer ter esse trabalho. A maioria das pessoas quer só viver
né, ter um pouquinho de lazer ali, então elas vão deixar isso tudo a cargo do Estado mesmo. Ah, vai, Estado, cuida aí, eu vou lá, eu voto de vez em quando, eu pago um imposto aqui e deixa eu viver aqui. Faz o que você tem que fazer, eu faço o meu. Por outro lado, a gente tem que lembrar também que nunca na história da civilização a gente teve uma sociedade inteiramente livre, inteiramente pautada pelos seus cidadãos. Durante toda a história da humanidade você teve governos e governantes, então a gente nunca teve castas também. Castas sempre foi algo presente, é natural. Então, por outro lado, o sistema como a gente conhece hoje pode acabar? Pode. Ele vai ser só substituído por outro. Não existe esse vácuo na governança, não existe esse vácuo de organização social, não existe essa utopia de, como é que o pessoal ANCAP chama, o pacto de não agressão. Isso Agressão, não existe. Isso não existe. Então, se o sistema como a gente tem ele desenhado hoje, amanhã terminar, vai surgir outro. E a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, vivendo da mesma maneira. Ele vai só ser substituído. Durante toda a história da humanidade, houveram governos, houveram governantes. Durante toda a história, a gente se matou, e se matava por muito pouco. Então, nunca vai acabar. É uma ilusão achar que algum dia a gente vai chegar numa forma de viver utópica em que todos se respeitam e ninguém prejudica ninguém e a gente se autorregula e o caramba. Isso nunca vai acontecer. Os sistemas eles só vão sendo substituídos. Há 500 anos atrás a gente tinha uma sociedade inteiramente agrícola, então você tinha grandes fazendeiros e tinham seus vassalos ali, os camponeses que tinha um pedacinho de terra e eles trabalhavam lá para poder morar ali e comer. Isso foi substituído pela indústria, e aí você teve um outro regime social, onde você tinha que ir para uma fábrica e apertar uns parafusos o dia inteiro, assim você poderia morar, comer. Aí você mudou de novo, hoje você tem até tecnologia, que é um outro tipo de produção, é um outro tipo de mundo que a gente vive. Mas essas coisas elas sempre existiram. Elas só foram sendo substituídas, foram se adaptando, foram sendo aprimoradas. O controle, o poder, ele foi se aprimorando. Sem isso tudo, o ser humano vive na barbárie, vive como animal. Então eu não acho que um dia vai acontecer uma grande revolução e aí vai acabar e todo mundo vai descobrir tudo e vai viver bem a partir daí. Não, eu acho que se acabar ele só vai ser substituído. Caralho, eu não tinha pensado nisso, doutor. Realmente, essa reflexão foi interessantíssima. A farsa existe para que a barbárie não tome conta. Porque senão a gente começa a bater com um pedaço de pau na cabeça de um do outro de novo. Inclusive, eu acho que foi uma conversa que a gente teve fora do ar sobre isso, de que a própria existência da polícia não só ir atrás de ocorrência, mas é para instaurar o sentimento de que, por exemplo, uma milícia não tome o poder, a pessoa já se sinta intimidada, por mais que seja superficial, mas gera um sentimento de ordem, mesmo que ilusória, mesmo que seja uma farsa. Perfeitamente. Mesmo que lá no fundo a gente saiba que para tudo se dá um jeito, que tem como fazer as coisas que você quer, sem que o Estado saiba, isso e aquilo, mas ela precisa existir, senão senão as coisas não funcionam, senão as coisas começam a ir pro buraco. Caraca, esse programa foi incrível, cara, realmente. Eu queria o último assunto, dá tempo de eu falar o último assunto com você? Dá, saideira. Vamos lá. A última coisa que eu queria falar com você é que um ouvinte trouxe à tona um assunto muito interessante. Numa discussão sobre esse mesmo assunto que a gente está falando agora, um ouvinte disse: toda vez que eu me sinto... Olha pra você ver, doutor, eu queria que você refletisse isso. Essa demanda
por sentir uma vida com sentido é uma demanda real que as pessoas têm. As pessoas buscam ansiolítico, antidepressivo, e alguns se entregam à fé, porque a sociedade moderna, a pessoa não sente sentido no que está fazendo. Sim. Então é uma demanda real. Ele disse que, esse ouvinte disse que toda vez que ele sente que a vida dele está sem propósito, sem sentido, não faz lógica o que ele está fazendo aqui no mundo, ele falou que ele já sabe. É hora de pegar as coisas e ir para o contato em natureza. Ele diz que ele vai, aí resolve tudo. Ele falou que é a terapia dele. E eu me lembrei de você, porque você é um entusiasta, inclusive, de que o contato com a natureza tem propriedades, inclusive, de resolver problemas de jovens problemáticos. Jovens que têm problemas de se encontrar na vida. Esse ouvinte disse que o contato com a natureza é a coisa mais real possível. Ali, ou é ou não é. Não tem meio termo. Exato. Ou você Ali é capaz ou você não é. Ali é o mundo real. Exatamente. É uma dose de realidade. Como eu já falei para você inúmeras vezes, que eu sou um grande defensor mesmo de pegar esses Jorge e tudo e jogar no meio do mato. Por quê? Porque ali é o mundo real. Ali, se você não andar, ninguém vai andar por você. Ali, se você não fizer a sua comida, ninguém faz por você. Ali, se você não montar o seu abrigo, ninguém monta por você. Ali, se você estiver cansado, com dor, você só vai sair dali se você quiser sair. Senão você vai ficar ali, você nunca mais volta. Ali é o mundo real, sabe? Ali, quando você tem literalmente a sua vida nas suas mãos, segurando em uma corda ali, segurando em um barranco para não cair, e você sabe que ninguém vai chegar lá para te ajudar, você sabe que o bombeiro não chega lá, você não tem como chamar ajuda, você não tem ninguém para fazer nada por você. Quando a sua vida está nas suas mãos de forma literal, ali é o mundo real. Ali é uma dose de realidade que você pode tomar de vez em quando para não ficar maluco. Falando experiência minha, né, quando a gente coloca a mochila nas costas e entra no meio do mato, sem saber o que vai ter lá, sem saber como vai ser o lugar, aonde a gente vai chegar, se vai voltar para casa ou não, ali é o mundo real. Eu tenho um amigo que ele é o recordista aqui no Brasil de free solo. Free solo é a escalada sem equipamento de segurança, né? Então não tem corda, não tem nada, só as suas mãos. E o recorde daqui, que é dele, ele subiu uma parede de 350 metros utilizando somente as mãos. Tem até um filme disso, se quiser depois eu te mando. E é muito curioso isso, porque ele contando, né, que quando ele preparou tudo, ele já tinha na equipe dele um médico para atestar o óbito, caso ele caísse, ele já tinha um testamento pronto, ele já tinha pago as custas de levar o corpo dele de volta para São Paulo, caso ele morresse. Estava tudo pronto para dar errado, graças a Deus não deu, ele conseguiu, subiu a parede toda. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você está um pouquinho mais perto da morte, voluntariamente, aí a coisa muda. Aí você toma uma pequena dose de realidade. Ali é o mundo real. Ou você faz, ou você segura essa corda aqui, ou você não volta para casa. Ou você passa esse rio aí, ou sua mãe vai chorar. Você não vai sair daqui. Ou você levanta e anda, mesmo com dor, ou você não vai sair daqui, porque não tem como tirar você. Então ali é uma dose de realidade, entende? E não precisa ir muito longe, pô. Sei lá, ontem mesmo eu coloquei 80 quilos em cima do meu peito e empurrei 10 vezes. Se eu soltasse aquela barra, eu ia morrer. Então, assim, o homem ele precisa dessas pequenas doses de realidade, senão ele fica louco. É por isso que a gente tem esse fenômeno do cara que não sai do quarto, caramba. Ele precisa ir viver o mundo real. Se ele só trabalha, toma cerveja de final de semana, e só isso ele não está vivendo o mundo real. Ele está vivendo essa fantasia 100% do tempo, 24 horas, 7 dias por semana. Por isso que eu sou um grande defensor das práticas de atividades ao ar livre, sabe? Sei lá, um soco na cara. Um soco na cara é muito real e dói. Você pode apagar.
Entende? Então, pô, vai arrumar uma. Arrumar uma briga não, pô. Mas vai fazer uma aula de boxe, sei lá. Então, assim, o homem ele precisa tomar essas pequenas doses de realidade de vez em quando, senão ele fica louco. Coloca a mochila nas costas, entra no meio do mato e passa lá 2, 3 dias sendo autossuficiente ali, é só você, a natureza e Deus. Ali é o mundo real. Se você não cuidar, você simplesmente não volta para casa. E essa consciência é muito boa. Essa consciência de que, tipo, pô, eu tô aqui, tô com um problema aqui, entre aspas, né? Eu tenho que atravessar esse lugar aqui. Se eu não fizer isso, eu não volto para casa, eu morro. Muda um pouco as coisas, sabe? Toda vez que eu coloco a mochila nas costas e eu chego na borda da mata ali, eu lembro, olha, pode ser que eu esteja entrando aqui e pode ser que eu nunca mais saia. E possivelmente, se eu não sair, não vão nem encontrar meu corpo, minha família não vai ter o que velar. E eu tô indo lá voluntariamente, não tô indo porque eu preciso, é uma obrigação, eu tô indo porque eu quero ir. Isso te traz para o mundo real de novo, isso salva você da loucura, porque ali é o mundo real, ali é onde a sua vida literalmente está na sua mão. Então, eu achei muito interessantíssimo as reflexões que você trouxe, contribuíram muito para que possa existir esse mundinho nosso de faz de conta. Então é para isso que serve essa farsa. Nós estamos aqui numa sociedade que a gente sabe que tem os seus problemas, que muitas das coisas são mentirosas mesmo. De certa forma, brincamos de sociedade, de certa forma. Existe uma casta superior que tem que se manter. O discurso de justiça é um discurso ilusório, no meu entendimento, não sei no seu. E no meio disso tudo, o povão tenta se encontrar, tenta sobreviver no meio dessa farsa toda que é a sociedade. Eu acho o seguinte, a gente pode viver de maneira mais simples. Eu gosto de coisas simples, acho que todo homem gosta de coisas simples. Eu acho que é um desperdício de energia, e a sua energia aqui ela é finita. Você se preocupar com coisas tão insignificantes como mas as coisas não deveriam ser assim, as coisas deveriam ser assado, a gente precisa mudar tal coisa, a gente precisa mudar aquilo. Eu acho que é um desperdício de tempo, de energia, é um desperdício da sua vida quando você poderia estar usando ela para fazer coisas muito mais edificantes. Não vai mudar. A sociedade que a gente tem é essa, funciona. Não é porque você e 5.000 pessoas pensam igual que as outras 200 milhões vão pensar. Então a minha reflexão é viver uma vida simples. Ignore tudo que for possível ser ignorado. Não leve as coisas a sério, porque as coisas não são sérias nesse país. Entenda que o Estado é infinitamente mais poderoso que você, mas não é por isso que você deve reconhecê-lo como autoridade. E vá viver uma vida boa, vá viver uma vida mais simples, vá viver uma vida que vale a pena. Uma vida para viver, não joga fora. Information